João, capítulo 1. São tantas as escrituras que poderíamos ler. Versículo 12 ao 14. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, como falamos esta manhã. Quem é Jesus? É Deus. É aquele que veio para cumprir o segundo decreto. É aquele que elegiu um segundo decreto para nos livrar da condenação do primeiro decreto. E ele disse: eu colocarei o meu nome em um lugar, e ali eu serei adorado. Isaías 52:6, naquele dia o meu povo saberá o meu nome. E São João 17, versículo 6, Jesus disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Em outras palavras, Pai, tu disseste que o povo saberia o teu nome, eu o manifestei. Por que então batizar em nome do Senhor Jesus? Porque esse é o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não três pessoas, mas um Deus que, para cumprir um decreto, teve que se manifestar em três ofícios. Como você que é pai, você é chamado de pai pelos seus filhos, mas teu nome não é pai. Tu é chamado de esposo pela esposa, mas teu nome não é esposo. Você é pai, tu é chamado de filho pelo seu pai, mas tu não é filho, teu nome não é filho. Teus pais se chamam de pai, mas teu nome não é pai. São títulos que se atribuem às qualidades que você tem, como pai, como esposo e como filho. E o grande Deus, para cumprir o decreto, ele tinha que se tornar homem, porque como espírito ele não poderia derramar sangue. Então ele se manifesta como pai, gerando a semente que ele prometeu lá em Gênesis, que esmagaria a cabeça da serpente. E ao gerar aquela semente, aquele óvulo fecundado, ele recebe o título de pai. E aquele óvulo, quando é gerado, recebe um título de filho, porque se foi gerado tem que ser filho. Mas quando nasce, quem é que entra naquele corpo? O próprio pai que o gerou. Por isso Jesus disse: eu e o pai somos um. Não somos dois, não. Ah, mas não pode, Jesus não pode ser Deus, porque se ele fosse Deus, por que oraria ao Pai? É que para cumprir o decreto que ele fez, o decreto pela vida, ele precisava de uma natureza humana. Então ele teve que adquirir para si uma segunda natureza. E nós vemos isso em Jesus. Como humano, ele estava cansado, dormindo no barquinho, esgotado. Mas quando os discípulos dizem: vamos morrer, tem misericórdia, Senhor. Aí a outra natureza, que é a natureza divina, do grande e eterno, o autoexistente, ele se levanta e diz: acalma-te vento, aquieta-te mar. E a Bíblia diz: e tudo se faz bonança. E os discípulos dizem: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Era o Criador dos céus e da terra, do mar e do vento, que estava em um corpo frágil na terra. Como homem, a natureza humana, ele chora diante de um amigo que morreu. Mas de repente a natureza divina se põe de pé e diz: Lázaro, sai para fora. Não eram duas pessoas, era o mesmo Deus. E ali ele recebe um nome, que é sobre todo nome.
E ele diz: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, não nomes, em nome. E qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Por isso digo aos visitantes nesta noite: você não encontrará em parte alguma das Escrituras alguém sendo batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todos os batismos são em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Senhor Jesus Cristo, esse é o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Esse é o nome do único Deus que se manifestou em 3 ofícios, como Pai gerando um corpo para habitar nele, como Filho nascendo aquele corpo do ventre de Maria, e como Espírito Santo vindo agora para habitar no meu corpo, no seu corpo, na minha alma, na sua alma, para nos tornar outra vez uma unidade com Deus. Por quê? Porque o velho decreto foi pago e agora somos livres daquele decreto.